Um rapaz, ele tinha 16 anos, ele ficou devendo um valor significativo no tráfico. E eu tive que cobrar essa dívida. Eu tive que eliminar ele. 2 tiros a queima-roupa. Meu nome é Luiz Cláudio, eu tenho 57 anos e tudo começa na fase da minha adolescência. O convívio com meu pai, principalmente, era um convívio muito difícil, um relacionamento muito difícil. Havia muitas discussões, muitas brigas. E por conta disso, eu saí de casa aos 14 anos de idade. Eu me lembro que eu passei 5 anos nas ruas. E durante esses 5 anos, eu me envolvi com todo tipo de pessoa. Adolescentes da minha idade ali na Praça da Sé, porque eu convivia muito ali na Praça da Sé, né, com adolescentes. E ali eu conheci diversas drogas, a maconha, a cocaína. Naquela época eu era usuário e eu tinha que muitas vezes roubar. Inclusive, eu tive um período da minha vida que eu conheci outros parceiros e a gente acabou se envolvendo com roubo de carro importado. A gente estava ali nas imediações da Praça Pôr do Sol e tinha um casal dentro do carro e a gente assaltou. Só que a gente levou os dois com a gente para o lado de Itapecerica da Serra, no Matagal lá, e a gente acabou deixando um casal lá. E o que mexeu muito comigo, que eu me lembro até hoje, é que um dos parceiros que estavam comigo falou assim: vamos matar. Eu cheguei lá e falei: não vamos fazer isso não. A gente leva o carro, leva tudo, deixa o casal aí, mas não vamos executar não, porque é uma vida. E ele falou: não, tudo bem, não vamos executar não, mas eu quero ela. E mais uma vez eu intervi. A gente acabou discutindo por conta disso. Eles estavam seminus, eu voltei, eu saí com o carro, eu parei o carro na estrada e voltei e entreguei as roupas do casal. E logo veio um rapaz, não sei de onde, ele veio me oferecer uma proposta de trabalho no tráfico de drogas. E aconteceu um fato que mexeu muito comigo. Um rapaz, ele tinha 16 anos, ele ficou devendo um valor significativo no tráfico. E eu tive que cobrar essa dívida. Ele não tinha o valor para pagar. Eu conversei com a família também não tinha. Então, se passar uma semana depois, eu chamei ele para oferecer uma oportunidade para ele. Nessa oportunidade, ele adquiriu mais droga e ali mesmo a gente armou uma emboscada para ele. Eu acabei executando o serviço. Eu tive que eliminar ele. 2 tiros a queima-roupa. Logo depois disso, eu fugi para o estado do Rio de Janeiro. Eu via vultos, eu tinha insônia, eu vivi no Rio de Janeiro, assim, sabe, eu olhava para um lado, olhava para o outro, o receio, né? Porque a consciência mexeu com a minha consciência. Então eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Eu passava noites e noites, usava droga. Muitas vezes eu tive 6 overdoses de cocaína. E assim foi 2 anos lá, até que eu resolvi voltar. Aí quando eu voltei, a família atrás de mim, muita gente atrás de mim, eu não suportando a pressão, eu acabei me entregando. Diante de um tribunal, eu nunca tinha passado por isso, né? As pessoas estavam ali, a família do rapaz, que eu não conseguia nem olhar na cara. Eu não conseguia olhar na cara nem do juiz. Eu fui sentenciado a 14 anos de prisão, saí com 8 anos incondicional, mas a minha sentença por homicídio foi 14 anos. Como é naquela época o complexo penitenciário? Nós estávamos numa cela que cabia 8 pessoas e tinha 30. Tinha que tirar no palitinho quem ia dormir e quem não ia. Tudo que eu tinha de valor, de objeto de valor, eu perdi.
porque acabei pagando advogado, né? Principalmente advogado, me levou quase tudo. Eu fiquei sem nada, a ponto de não ter nem o que vestir. Me senti um lixo, né? Porque eu perdi a identidade. Por dentro, não era aquilo que eu queria. Foi quando eu conheci um homem de Deus na cadeia. A Igreja Universal fazia esse trabalho lá. E ele veio direto a mim, no pavilhão 6, ele veio direto a mim, e lá ele começou a falar de Jesus para mim. E eu falava para ele, senhor Aristóteles, mas como Deus pode amar uma pessoa assim, né? Porque eu me sentia um lixo. De tudo que eu fiz na minha vida, de tudo que eu cometi, existe perdão para mim? Ele falou, existe sim. Ele falava muito do apóstolo Paulo, né? Do que ocorrera na vida de apóstolo Paulo. Aí, se passaram-se 6 anos, eu saí incondicional. E quando eu saí, eu falei para meus pais, eu vou para essa igreja. O pastor disse assim, eu não esqueço até hoje, ele disse um versículo que até hoje me chamou muita atenção, que Deus tira o necessitado do monturo e faz se sentar-se entre os príncipes. Aquilo entrou legal dentro de mim, né? E tudo que o homem de Deus falava foi entrando no meu coração e eu fui entendendo melhor. E aqui nas ruas eu conheci uma pessoa que cuidou de mim também, que é a minha esposa. Só que eu não estava liberto. Eu me sentia culpado de tudo que eu fiz. Eu não me perdoava. Esse acho que é a pior coisa que existe uma pessoa, é não se perdoar. Porque Jesus tinha me perdoado, mas eu não me perdoava. Às vezes eu acordava no meio da noite e eu achava que eu ainda estava no presídio. E tudo aquilo que eu vivi, tudo passando na minha mente, eu não estava liberto. Eu resolvi essa questão dentro de mim. Eu cheguei e coloquei tudo no altar na minha vida. Eu falei, ó Deus, o Senhor muda aqui agora. Ó, o que sobrou foi isso aqui, ó. O que sobrou foi isso. Ou o Senhor muda a minha vida ou me mata, porque eu não aguento mais sofrer. Eu fui sincero com Deus. Porque até então, acho que eu acredito, eu não tinha colocado tudo para fora no altar. Então eu coloquei tudo ali no altar de Deus. E ali começou então. Me batizei nas águas. E ali eu fui aprendendo e lendo a palavra de Deus, né? E botando em prática, porque o que traz resultado é a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus está ali. E a prática da palavra de Deus foi com que esse desejo em mim surava de ter o Espírito Santo. Primeiramente eu jejuei, abri um jejum pela minha vida e eu fiz um voto com Deus na Fogueira Santa de Israel, em prol de servi-lo, porque nasceu dentro de mim o desejo de servir a Deus também. Então eu entreguei a minha vida, o meu tudo ali. E se passaram 2 semanas, foi no domingo, na reunião das primícias, domingo pela manhã. Ali eu busquei a Deus como nunca antes. Naquele momento, Deus me deu a certeza que Ele era comigo. Porque só Ele para perdoar e transformar, né? Reestruturar uma pessoa como eu. Aquela natureza humana não existia mais. A natureza humana pecaminosa, né? Não existia mais. E a paz e a alegria que eu não tinha, eu não precisei ver, eu não precisei sentir, mas eu tinha certeza que Deus estava ali comigo. Nasceu dentro de mim o desejo de salvar. De que forma? Pessoas na mesma situação que eu vivi. E as pessoas, elas começavam a comentar da minha mudança. Não fui eu que falava, sim as pessoas viam. E eu comecei a falar para ele, né, do caminho, do lugar aonde Deus me deu a oportunidade de mudar. Hoje, na presença de Deus, eu tenho a oportunidade de servi-lo. Eu sempre falo que, né, pelo fato de eu ter tirado a vida de um jovem, hoje Deus me deu, pela misericórdia dele, a oportunidade de cuidar dos jovens. Dentro do trabalho do Força Team Universal,
Eu cuido de adolescentes que muitos deles chegam com problema nas drogas e na criminalidade também. Adolescentes de 12 anos, 13 anos. Eu e minha esposa, a gente faz esse trabalho dentro da obra de Deus. Hoje, meu relacionamento com a minha esposa, a gente tem uma sintonia plena, né? Que é o Espírito Santo é quem rege tudo. A gente é feliz. Deus me supriu porque hoje eu tenho dignidade, né? Hoje eu tenho respeito no meu trabalho. Eu exerço uma profissão. Dentro da minha profissão, os que estão comigo, eu tenho um cargo de responsabilidade. Hoje eu não tenho mais necessidade da droga porque o Senhor Jesus, Ele me completa. É isso. Não há necessidade de subterfúgios, né? Para você que acha que não tem saída, a saída está no altar de Deus.